Flashcards de direito civil, personalidade jurídica. Quais são os casos de incapacidade absoluta? São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Próxima. Quais são os casos de incapacidade relativa? Resposta: os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e, por último, os pródigos. Próxima. Que nome se dá à possibilidade de alguém participar de relações jurídicas decorrente de uma qualidade inerente ao ser humano que o torna titular de seus direitos e deveres? Resposta: personalidade. Próxima. Qual o tipo de concepção defende que a personalidade é uma qualidade intrínseca própria do ser humano? Resposta: concepção naturalista. Próximo. Qual tipo de concepção defende que a qualificação jurídica que transforma o ser humano em pessoa é exatamente a personalidade? Resposta: concepção formalista. Próxima. Qual o nome da teoria em que a personalidade começa com o nascimento com vida? Resposta: teoria natalista. Próxima. Qual o nome da teoria em que a personalidade começa com a concepção? Resposta: teoria concepcionista. Próxima. O que é a teoria da personalidade condicional? Resposta: é uma perspectiva híbrida da teoria natalista e da teoria concepcionista. Para essa teoria, a personalidade já se iniciaria com a concepção, mas estaria condicionada, condição suspensiva, ao nascimento com vida. Ou seja, o nascituro, pessoa, já deteria direitos pessoais e patrimoniais desde a concepção, mas a aquisição desses direitos estaria condicionada ao nascimento com vida. Próxima. O que é personalidade jurídica formal? Resposta: está relacionada aos direitos de personalidade. Seria já deferida ao nascituro. Próxima. O que é a personalidade jurídica material? Resposta: a personalidade jurídica material está conectada a direitos patrimoniais. Só seria adquirida quando o ser humano nascesse com vida. Próxima. O que é capacidade? Resposta:
A capacidade é a medida da personalidade, ou seja, a capacidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e obrigações. Personalidade e capacidade jurídica estabelecem entre si uma relação de conteúdo e continente, pois a capacidade jurídica é a extensão da personalidade. Próxima. O que é a tomada de decisão apoiada? Resposta: é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Próximo. Como se chama a aquisição da plena capacidade antes da idade legal prevista? Resposta: emancipação. Próxima. Em quais hipóteses pode ocorrer a emancipação? Resposta: pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Próxima. Qual a idade mínima para a emancipação? Resposta: 16 anos. Próxima. Quais as 3 hipóteses para a emancipação expressas no texto que o menor tenha ao menos 16 anos? Resposta: concessão pelos pais, sentença judicial e estabelecimento civil ou comercial ou emprego privado. Próxima. Quais as 3 situações nas quais não se exige textualmente que o menor tenha 16 anos completos? Resposta: casamento, emprego público efetivo e colação de grau em ensino superior. Próximo. Qual o nome da presunção de morte simultânea de pessoas reciprocamente herdeiras? Resposta: comoriência. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Próximo. Quando pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência? Resposta: se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida,
se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Próximo. Qual princípio é a base dos direitos de personalidade? Resposta: o princípio da dignidade da pessoa humana. Próximo. De acordo com o Código Civil, a personalidade civil da pessoa inicia-se a partir de quando? Resposta. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.